todos. Vamos começar mais uma reunião aqui do Hospital Moriá com a Escola Paulista de Urologia. Queria agradecer a audiência dos nossos parceiros aí distantes que nos acompanham. Agradecer a presença dos que estão aqui, especialmente dos nossos experts convidados, o professor Antônio Correia Lopes Neto, da Faculdade de Medicina do ABC, o Dr. Alexandre Danilowicz, que é assistente da urologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e a doutora Irene, que é radiologista da Unifesp. E especialmente o Dr. Wilson Molina, da Universidade de Colorado, em Denver, pela sua participação, Wilson. Obrigado. Boa noite e boa tarde para você, e obrigado pela participação novamente. Boa noite, obrigado, Ricardo, pelo convite. Sempre um prazer estar discutindo litíase com os colegas. Muito bem, então a gente vai começar nossa reunião. O tema hoje é litíase urinária, especialmente em relação à ureterolitotripsia flexível. Eu vou chamar o Dr. Tiago Cirilo De Vitti, que é residente júnior do Hospital Militar de Área de São Paulo, do Exército Brasileiro. Ele vai fazer a apresentação do caso. Tiago, boa noite. Boa noite a todos. Vou apresentar o caso para vocês então hoje, sobre litíase. Vamos lá. Então, paciente do sexo masculino, 33 anos, uma queixa de uma dor lombar esquerda há um dia, com quadro de cólica renal. Então, essa dor lombar tipo cólica, recorrente, progressiva no último ano, com um episódio de cólica renal há um dia, refratária a medicações via oral, sem episódios de febre, sem itu, precisou 2 vezes ao PS no último mês para analgesia endovenosa, e o último episódio foi há 5 dias. Que antecedentes, então? Negou o uso de medicações, sem cirurgias prévias, sem tratamento prévio para litíase urinária, tinha altura de 1,75, peso de 89 e MC de 29. O exame físico dele geral nada digno, de nota, um abdômen doloroso, a palpação em flanco esquerdo com Giordano positivo. De exames laboratoriais, um HB de 14, plaquetas 213, leuco normal, sem desvios, create de 0,7, ureia de 31, urina 1 com pH de 7, leuco de 5.000 e coritrócito de 868.000. Um PCR menor que 5, com uma urocultura sem crescimento bacteriano. A gente foi beneficiado aí pelo fato do paciente ter passado num pronto-socorro na semana anterior, alguns dias antes, né? Então veio com alguns exames já prontos que facilitaram um pouco a condução do caso, especialmente se contar a questão do exame físico com um Giordano positivo, que pode levar a questão se tem um processo infeccioso associado ou não, e por conta de um exame que já tinha sido solicitado na passagem anterior, a gente tem essa segurança que pelo menos, a não ser que tenha piorado em questão de dias, mas ela não teve febre, né? Estava febril no exame, então ele não teve nenhum quadro que lembre infecção. Mas é um caso praticamente corriqueiro no nosso dia a dia, principalmente vocês que fazem porta, acho que vê isso de uma forma bastante corriqueira. Então, eu acho que a gente pode discutir aqui em relação a como proceder nesse paciente, em relação à investigação dele, né? Acho que não tem muita dúvida que a gente teria que ter um exame de imagem, né? Antônio, é óbvio que a gente sabe que o gold standard, o padrão ouro do exame de imagem é a tomografia computadorizada. E a gente sabe que não são todos os lugares que a gente tem isso disponível, considerando o país como um todo, né? Como que você atuaria no seu dia a dia, na tua prática, que você faz, e em caso de não ter à disposição a tomografia, quais exames que você conseguiria ter uma ideia mais consistente, mais precisa possível do caso, englobando qualquer exame que você possa pedir fora a tomografia? Ricardo, boa noite, obrigado o convite, prazer estar aqui, João, o Alexandre, o Wilson. Eu acho que você já adiantou que, apesar de toda a preocupação que se tem com o excesso de tomografia que vem se fazendo, principalmente em ambiente de pronto-socorro, o paciente litiásico é um paciente habitualmente recidivante,
Então, você pega, às vezes, um paciente que chega ao final de um ano, ele fez 3, 4, 5 tomografias e ele fica exposto a uma irradiação um pouco acima do ideal que nós gostaríamos. Então, independente disso, ainda o nosso exame de escolha é a tomografia feita na vigência da cólica renal. Talvez seja interessante que a gente estimule os protocolos de baixa dosagem para que esse paciente fique menos exposto, mas na ausência desse exame ou na impossibilidade, eu acho que um ultrassom associado a um raio-x é o que eu faria. Ultrassom, logicamente, se possível, aquele ultrassom onde o colega consiga otimizar ao máximo o exame, te dando o máximo de informação. Presença de dilatação, se os jets ureterais são vistos, espessura de parênquima e até com esforço ali, os cálculos de ureter proximal e de ureter distal conseguem ser vistos através da ultrassonografia. Eu ficaria com essa opção. Mas, por exemplo, no caso de um cálculo de ureter médio, que não é todo caso que vai ser possível, aliás, uma boa parte dos casos você não consegue fazer o diagnóstico ultrassonográfico, você teria algum outro tipo de artifício, se não tem uma tomografia disponível? Se você não tem uma tomografia, realmente dependendo da dimensão desse Contar com cálculo, raio-x mesmo. você vai contar com o raio-x. Então, se você encontrar uma dilatação no rim em questão esquerdo, você vê uma imagem cálcica, você vai inferir que pode ser, sem dúvida você está contando com o risco aí de um falso positivo, de ter alguma outra calcificação que não um cálculo ali. Alexandre, o Antônio ele tocou nos protocolos de baixa dosagem de radiação, né? Você vive duas realidades diferentes, né? Não totalmente opostas, mas diferentes. O Hospital das Clínicas e um hospital privado, né? A gente sabe que a gente tem acessos diferentes tanto aos radiologistas quanto também às tecnologias. Você costuma entrar em contato, por exemplo, na tua clínica privada com radiologistas solicitando esse protocolo, ou eles já têm isso por protocolos deles próprios para fazer isso? E na instituição pública, como que funciona esses pacientes que sofrem de litíase recorrente? Conseguem tomografia e fazem de forma repetida, ou vocês alternam? Como que vocês lidam com a situação? Porque a gente sabe também que nas instituições públicas a gente lida com um público que talvez tenha até uma incidência maior, talvez, de cálculos recorrentes e até maiores, por falta de controle, falta de orientação, às vezes não tem um segmento correto, e chega num hospital já de referência, já com um quadro de muita repetição, de recorrência, não tem um controle metabólico, enfim. Como que é na tua realidade? Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, valeu. Eu queria voltar um atrás. Quando você perguntou para o Toninho qual que é o exame que a gente gostaria de fazer, né, e ele disse, olha, o que eu prefiro fazer é a tomografia. Mas, na verdade, nos guidelines não tem o padrão não é a tomo para urgência, né? O padrão é a ultrassonografia. Então, se a gente for olhar no cenário de urgência, que é diferente do cenário eletivo, a ultrassonografia é o exame que deve ser o exame pedido. Então, não está errado o convênio negar, por exemplo, uma tomografia. Então, eles podem fazer isso mesmo. E a gente pode melhorar até a sensibilidade desse ultrassom usando o modo Doppler. Então, o modo Doppler ajuda bastante quando você tem alguma dúvida, principalmente em cálculo ureteral, e se você tem um cálculo, você tem uma suspeita de cálculo e ele pode confirmar com o Doppler. Então, eu acho que é um artifício bem interessante de ser utilizado. Com relação às realidades diferentes, os protocolos de baixa dosagem, é difícil a gente solicitar eles através de exames, né? A gente pede uma solicitação de exame e pede para fazer um protocolo de baixa dosagem. Você tem que conversar mesmo com o radiologista e tem que tomar um cuidado com relação ao IMC do paciente. Então, pacientes mais gordinhos, você perde muita sensibilidade. Aqui é 29, então está no limite ali, o sobrepeso está ok. Mas se for um paciente gordinho, vai atrapalhar bastante o diagnóstico do radiologista, pode trazer dúvida aí. Então,
eu acho que fica muito mais a critério do radiologista essa situação do que a da gente, né? E realmente a ideia é não pedir tomografia seriada, né? Então a gente tem que evitar ao máximo, né? Sempre ter em mente a questão de diminuir a radiação o máximo possível. E para isso você pode alternar com ultrassom. Eu particularmente tendo a fazer isso, tendo a alternar. E no setor público, por incrível que pareça, é mais difícil você conseguir fazer um ultrassom do que uma tomografia. É verdade. Porque o setor público depende de mão de obra especializada. Então, para você fazer uma ultrassonografia de qualidade, você depende de um médico que fique ali, isso demanda tempo e um agendamento bastante moroso. A tomografia não, em 15 minutos você faz uma tomografia. E às vezes faz até de madrugada. Então, roda muito mais rápido. Isso acaba fazendo com que a gente tendencie a pedir mais tomografia do que ultrassom até, na minha realidade no HC. Então eu tento ponderar essas questões e dividir um pouco, intercalar. Certo. Mas não tem nenhum protocolo que eu saiba a respeito de qual que é a periodicidade correta para essas situações. Eliane, você viu que os urologistas dão aula de radiologia aqui. Mas antes da sua intervenção, vou perguntar para o Wilson, qual que é a realidade aí, Wilson, em Denver? Como que vocês fazem? A tomografia, ela é o padrão ouro que vocês sempre fazem, ou vocês fazem como o Alexandre comentou aqui, de intercalar? E outra coisa, em relação ao exame contrastado, vocês fazem isso de rotina para esses quadros de cálculo, ou vocês evitam isso só se tiver alguma situação que a justifique? Tá desligado aqui, Wilson. Você pode começar de novo, Wilson? Tá desligado aqui. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Então, antes de falar do exame de imagem, eu queria só chamar a atenção para o exame de urina, se me permite, Ricardo. Claro que com essa dor em flanco esquerdo, típica de um quadro de litíase, provavelmente ureteral, e com exame de urina com hematúria, a gente tem não só o quadro clínico, mas também quando o quadro laboratorial, que ele provavelmente deve estar passando o cálculo. Queria chamar a atenção exatamente o oposto. E tem determinados pacientes que têm o quadro típico de cólica nefrética e tem o exame de urina negativo, sem hematúria. Até 18% desse tipo de pacientes que está passando o cálculo tem exame negativo. Então, é importante ter o exame de urina, não só para comprovar hematúria, mas também principalmente por infecção. Mas queria deixar a mensagem que, se não tem hematúria, não significa que ele não esteja passando um cálculo. Ele pode assim, até passar o cálculo sem hematúria. Acontece em mais ou menos 18% dos pacientes. Com relação ao exame de imagem, concordo basicamente tudo que o Toninho e o Xandão comentaram. Aqui nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, no sentido que, principalmente no pronto-socorro, o pessoal ainda faz aquela medicina que é protetora com relação a eles mesmos, entendeu? Então eles preferem fazer mais do que menos, porque eles sempre têm aquela coisa tipo, eu não posso não diagnosticar alguma coisa, que isso pode me levar a ter algum problema legal. Então, por isso que aqui os exames de tomografia você chega no pronto-socorro, você já ganha uma tomografia de cara. Acho que isso é mais por causa desse ambiente hostil de sempre o médico tá na berlinda para qualquer tipo de problemas legais. Obviamente que é um caso que, para a gente ter o quadro completo em relação ao se está passando o cálculo, onde está o cálculo, o tamanho do cálculo, etc., a tomografia é melhor, sem dúvida nenhuma, mas o que o Toninho e o Alexandre falaram, concordo plenamente. Perfeito. Eliane, agora chancelando tudo que os colegas falaram, em relação
a taxa de radiação que esses pacientes sofrem com essas tomografias repetidas, o quanto isso impacta realmente, os protocolos de baixa dosagem, se eles valem a pena ou não no custo-benefício que foi colocado pelo Alexandre, e a opção da ultrassonografia com alguns artifícios como Doppler, tudo para os cálculos talvez um pouco mais, uma localização um pouco mais difícil de serem diagnosticados. Então, primeiro só para agradeço, né, novamente o convite, e isso da gente ter vocês próximos, assim, com todo esse conhecimento de radiologia é muito legal, porque aí não fica só a cargo nosso resolver qual procedimento ou não, vocês participam junto com a gente, vocês sabem as melhores opções também. Então, se todos os urologistas tivessem a mesma noção que todo mundo que está aqui discutindo, de quais exames pedir, como solicitar e o que esperar de cada exame, né? O que a gente gosta é essa discussão mesmo. Então, assim, no ambiente de pronto-socorro, até mesmo como foi dito, né, o ultrassom, quando ele é pedido com ultrassom para avaliação de litíase renal, realmente o método Doppler ele vem para auxiliar tanto em alguns artefatos que o cálculo pode fazer, tanto quando ele estiver ainda nos cálices, né, para diferenciar ali se realmente você está com um pequeno cálculo, se você está com uma interface vascular. Quando você usa o Doppler, tem um artefato que ele fala mais a favor de seu cálculo, que facilita para a gente nesse ponto. Você pode também usar, tem os índices de resistividade, que se um cálculo que acabou de impactar, você vai ter alterações desses índices de resistividade no parênquima renal, também fala a favor de você estar diante de uma obstrução ou não, né, de não obstrução. E também a fato, assim, o jato ureteral, que você pode visualizar tanto no modo B, mas ele fica mais fácil de visualizar e de quantificar no Doppler, né, também para você ver bilateralmente se esse jato está simétrico ou não, falando também a favor de uma obstrução, mesmo que seja em terço médio. Então, assim, você pode tranquilamente iniciar a sua investigação com um exame de ultrassom. E se você, de repente, naqueles casos em que você viu que tinha dilatação, que está no meio do caminho e que realmente você precisa aí quantificar quanto disso, a esse paciente se beneficiaria bastante de uma tomografia, né? Os outros pacientes que talvez você viu um jato simétrico, que não tem dilatação, que você não viu que o causa pode ser outra, talvez uma conduta mais expectante. E aí também nos casos do ultrassom associados ao raio-x, você pode ter a sorte de conseguir visualizar um cálculo mais denso no raio-x, na topografia de um ureter e tal, que também vai te direcionar. Quanto à dose de radiação, hoje em dia, os protocolos de tomografia para litíase, a grande maioria dos serviços já tem protocolos de baixa dose. A dose de uma tomografia de abdômen para um protocolo de litíase é em torno de 2, 3 milisievert, uma dose super baixa, enquanto um protocolo de tomografia rodina pode chegar a 8, 10 millisieverts, a dose é bem mais baixa. Cai nisso de M6 maiores, você pode ter mais artefatos de endurecimento de feixe, prejudicar um pouco a imagem, mas na grande maioria dos casos você consegue diagnosticar o principal, que é se você tem um cálculo obstruído, dando alguma complicação. Mais alguma coisa que você tinha perguntado? Não, perfeito. Posso falar um negocinho, Ricardo? Claro, isso. Tem um trabalho que acho que é interessante de todo mundo checar, um trabalho acho que do grupo do Preminger, de associação com o grupo da PEG-PER, que eles checaram qual é a quantidade de radiação que os pacientes tiveram dentro de um ano do episódio de cólica. Eles viram que os pacientes tiveram no mínimo 4 exames que usaram radiação, que pode ser só um raio-x simples, ou tomografia, ou urografia excretória, com uma média de mais ou menos 20 millisieverts nesse um ano da cólica renal, o que mostra que os pacientes estão recebendo muita radiação. Atualmente esses pacientes são os pacientes jovens e com um quadro de litíase, que a gente sabe que é uma doença recorrente, que vai acontecer mesmo. Então é um trabalho que é interessante de notar, que é uma coisa que aqui nos Estados Unidos é muito prevalente e que todo mundo está realmente preocupado com esse tipo de exposição à radiação. Exatamente, bem pertinente. Em uma palavra só, Toninho,
Antes, vamos agradecer o Mário Matos, o seu companheiro lá da Faculdade de Medicina do ABC, que ele está assistindo a gente. Mário, boa noite aí, obrigado pela parceria também. Esse paciente chegou no pronto-socorro, você foi chamado. Qual exame que você pede para solicitar? Eu ainda assim peço a tomografia, se possível, para o paciente muito obeso com baixa voltagem. Eu, independente dessa preocupação, lógico que o histórico do paciente, o seu Corsage, se ele fez muitas tomografias recentemente, a gente pode seguir a sugestão do Alexandre. Pressuposto que não, uma tomografia de rins, vias urinárias, para ver todo esse trajeto lateral, principalmente. Xandão, chegou no Oswaldo Cruz, chamaram você, até o dia. E aí? Na grande maioria das vezes, ele já vem até com ultrassom já feito e com o diagnóstico de cálculo. Então, eu mantenho o que os colegas já fazem, eu sigo com ultrassom. Se o ultrassom não identificar o cálculo e tiver dilatação, aí eu peço uma tomografia. Perfeito. Tiago, vamos dar sequência? Pelve, sem contraste do paciente, e identificou a esquerda. Eliane, vamos deixar a radiologista dar uma olhada. A gente não tem todas as imagens, a sequência completa, então, só para ilustrar aqui o caso. Dá para ver, então, que tem, né, um cálculo na pelve à esquerda, que está com um borramento ali da gordura, indicando aí um processo inflamatório, né? Tem algum grau de dilatação? Tem um pequeno grau de dilatação da pelve, provavelmente aquele cálculo que está se movimentando ali, causando obstrução e desobstruindo. A gente tem o resumo do laudo? Então, aí, pelo lado veio um cálculo piélico de 1,9 por 1,3, uma densidade de 960 unidades, e um cálculo também em cálice inferior de 0,6 centímetros. Muito bem, próximo. Então, a gente está com um paciente 33 anos, a princípio com quadro só de cólica nefrética recidivante, né? Um cálculo que deve fazer essa obstrução parcial intermitente, um cálculo de quase 2 centímetros piélico e um cálculo em cálice inferior, né? Faltou a gente colocar aqui, de 6 milímetros. Passo próximo. A primeira pergunta é a seguinte: o que vocês acham em relação à necessidade de um exame contrastado? Há necessidade ou só se a gente tiver uma justificativa, algum histórico, alguma condição que a justifique? Porque, assim, no passado, pelo menos quando a gente começou a nossa prática, a urografia excretora era o exame mandatório. E, aliado a isso, a gente tinha um desenho da via urinária, né? Apesar da radiação, do contraste, a gente tinha um desenho da via urinária, a gente às vezes se deparava com algumas surpresas e a gente tinha isso num pré-operatório, por exemplo. Com a tomografia sem contraste, você não tem todas as informações possíveis, nem sempre você tem todas as informações possíveis, né? O que vocês acham sobre isso? Xandão, já que você está já preparado aí no gatilho. Então, contrastado, eu tomo com contraste, quando eu tenho uma suspeita de malformação da via urinária, quando eu tenho um paciente que já foi operado previamente com cirurgia aberta no rim ou percutânea, e aí eu tenho nessas duas situações eu uso. Se não, eu acho que está suficiente para mim, eu não usaria, nesse caso, por exemplo, em questão, eu não usaria contraste. Mas eu pediria uma toma. Então, eu fui com ultrassom, certamente o ultrassom teria identificado esse cálculo, mas não seria suficiente para decidir a minha conduta. Entendi. Você, Antônio? Eu também. Com essa tomografia principal, o que talvez eu sinta um pouco de falta, vocês não têm todas as imagens, seria uma reconstrução coronal. Eu acho que isso ajuda. Então, uma reconstrução coronal, mais essas imagens, mais algumas informações, claro, o coeficiente e o H desse cálculo. Eu acho que eu não precisaria de contraste, né? Sempre é ideal a gente ter o exame completo, a distância pele-pedra, para decidir opções de conduta, né? E nem sempre a gente tem isso disponível, lógico, no serviço que a gente acaba insistindo, tentando fazer protocolos, incentivar que tenha todas as informações, né? Os scores que podem ser informados, tudo, mas
Nem sempre a gente tem isso à disposição e às vezes a gente tem que lidar com esse tipo de situação de ter uma decisão terapêutica. Então, a primeira decisão é se a gente faria um exame contrastado ou não, né? Acho que isso já foi bem comentado. A gente vai colocar já algum exemplo para a Eliane ilustrar para a gente. A segunda questão é a seguinte. Ricardo, posso só comentar um negócio do contrastado rapidinho? Claro, isso. Eu tive 2 casos esse ano, provavelmente não vou ter outros por um tempo, de cálculo renal e tumor de células transicionais no rim. E os 2 casos, obviamente, são pacientes mais idosos, né? Uma senhora que tinha quase entre 70 e 80 anos e o segundo caso que eu tive no mesmo período de menos de 2 meses, que ele tinha mais de 60 anos, se não me falha a memória. O primeiro caso da senhora, a tomografia sem contraste já via uma pelve renal diferente, assim, difícil de explicar. Parecia que ela tinha alguma coisa a mais do que o cálculo. Mas do senhor de 50 e poucos anos, era um exame que depois que eu pus o ureteroscópio e vi o tumor dentro do polo inferior, que aí eu voltei e vi que era uma coisa muito difícil de prestar atenção, tanto que o radiologista nem notou isso. Então, a partir desses 2 casos, e os 2 pacientes tinham hematúria, e os 2 tinham história de tabagismo de longa data. Então, a partir desses 2 casos, eu aprendi quer dizer, não é que eu aprendi, eu comecei a utilizar que se o paciente tem fator de risco para de carcinoma de células transicionais e tiver hematúria junto, eu peço uma citologia urinária e eu peço a tomografia com contraste, para não ter nenhum tipo de surpresa. Eu acho que essa justificativa é totalmente pertinente, né? Se a gente tem fatores de risco que levem a pensar não só em doença tumoral, mas em outros tipos de situações, duplicidade, anomalias urogenitais que possam corroborar ou somar comorbidades ao caso, acho que sempre é pertinente a solicitação do exame contrastado. Eu também faço que nem vocês, é suficiente para mim num caso simples, puro, mas com qualquer evidência ou suspeita de outra situação, a gente pode lançar a mão do exame contrastado. É melhor pecar por excesso, como o Wilson disse que lá nos Estados Unidos eles fazem. Acho que a gente tem uma tendência também de preferir pecar por excesso do que, às vezes, por omissão ou comer uma bola, que acho que é o que ele quis dizer. Outra questão. O que a gente fica na decisão agora, a gente está com um paciente com cálculo piélico, com obstrução intermitente de quase 2 centímetros. Se a gente fosse fazer essa pergunta há uns 15 anos atrás, o caso terminaria aqui com a indicação de uma litotripsia extracorpórea, né? E a gente discutir se a gente ia passar um duplo J ou não por causa de fragmentos, né? Agora, a minha pergunta é outra. A gente pode pôr a tela aqui, por favor? A questão é outra. A LECO tem espaço ainda? Né? Do que eu estou querendo dizer? A gente está com um cálculo que não é pequeno e não é grande o suficiente já para indicar talvez uma agressão maior, que a gente também vai discutir isso daí. Mas a litotripsia, que a gente sabe que, considerando a densidade, no caso desse paciente, que é uma densidade já aumentada, possivelmente vai precisar de mais de uma intervenção. Isso gera, às vezes, ansiedade, o paciente tem compromissos e não quer correr o risco de ter uma cólica, não quer passar o duplo J, ou mesmo que queira passar o duplo J, depois tem que fazer uma outra intervenção para tirar. E daí a gente está num momento tecnológico que nos facilita tudo. A LECO tem espaço ainda? E quando que ela tem? Eu acho que espaço tem, né? Um método que foi muito usado, foi eficiente, ainda é eficiente, quando bem feito, que acho que aqui o problema como você colocou, foi o surgimento de técnicas que respeitam ainda um princípio minimamente invasivo, pouco agressivo e que trazem resultados mais objetivos do que a litotripsia extracorpórea. Eu acho que paralelamente a isso, a gente teve uma piora das máquinas. As novas gerações são máquinas menos potentes. Os resultados tão maravilhosos que nós temos são sempre relacionados a HM3, que é uma coisa que já não existe mais no nosso meio.
E paralelamente a isso, acho que também tem a falha dos serviços que fazem litotripsia extracorpórea. Muitas vezes deixa a desejar a forma como é feito o tratamento. Então, você às vezes recebe um paciente que você encaminhou para a litotripsia extracorpórea, esse paciente não teve nem hematúria. Você pergunta, urinou sangue? Não. Eliminou fragmento? Não. Aí você olha a descrição, 2.000 impulsos, 2.000 e pouco, se foi com fluoroscopia, um tempo mínimo de fluoroscopia, ou seja, você tem um pouco de dúvida de se aquele procedimento foi feito adequadamente. Dúvida se ainda conseguindo localizar o cálculo no ultrassom, dependendo da dimensão dele, se bateram no Se cálculo. bateram, se Qualquer alteração de respiração se ele não se movimentou e não foi checado. Então, eu acho que isso fez com que talvez o urologista fosse se desmotivando com a litotripsia extracorpórea. E hoje, principalmente com a cirurgia flexível, que está muito mais acessível a todos nós, então a gente tendeu a naturalmente seguir esse caminho que talvez não seja correto, a gente esteja desprezando a litotripsia extracorpórea, que durante muito tempo se prestou muito bem, né? Então, eu acho que espaço ainda tem. Talvez esse caso especificamente, porque eu levo em consideração algumas coisas. O cálculo tem no maior diâmetro 1,9. Mas se você for ver na outra dimensão, ele fala de 1,3. Então, certamente o volume de cálculo aqui não é um volume pequeno. Nós temos um cálculo de um volume razoável. Então, se a gente fosse optar por uma litotripsia extracorpórea, eu acho que esse era um caso para você passar um duplo J, previamente. Sim. Então, você já tem um procedimento, provavelmente uma ou duas lecos. Então, isso você já se desestimularia um pouco a utilizar a litotripsia neste paciente especificamente. Mas eu acho que ainda é um método que se presta bem a cálculos menores, intrarrenais. Eu acho que nós não devemos abandonar, não. A gente tem que ter sempre ela como uma opção em mente. Perfeito. O Toninho colocou, Xandão, que exatamente o que acontece, né? A gente tem novas tecnologias que vão nos facilitando e na nossa prática clínica a gente começa a utilizar, começa a ver que tem bons resultados, começa a ter uma experiência, pega a mão e acaba resolvendo os problemas de uma forma muito, muito mais fácil. Você consegue até colocar isso para o paciente, prós e contras de cada técnica e fazer. Os trabalhos também começam a mostrar, começam a fazer trabalhos controlados, randomizados e mostrando tal. Isso é diferente de entrar em diretrizes. O que as diretrizes dizem ainda em relação a esse tipo de dimensão e localização de cálculo, Alexandre? E considerando a densidade também, obviamente. Então, esse tipo de cálculo ele ainda é passível de litotripsia extracorpórea, né? E mais, tem trabalhos mostrando já que resultados de litotripsia extracorpórea na urgência e marcado de modo eletivo são os mesmos, né? Então, a chance de resolver é mais ou menos igual e no nosso serviço em torno de 50%. Não é fantástico, é realmente desestimulante às vezes, porque você precisa de vários procedimentos para que isso aconteça e você tem um potencial de complicação, como o Toninho lembrou, de rua de cálculo, que aqui também não é desprezível, né? Não. E, para piorar, ele não tem um cálculo único, né? Tem um cálculo ainda no cálice inferior de 6 milímetros, que também teria, ele por si só, uma chance pequena de passar espontaneamente. Então, se você lembrar que é um paciente que ele já veio para o pronto-socorro 2 vezes, está numa terceira vez, com dor, está atrapalhando a qualidade de vida, está atrapalhando o trabalho dele, ele precisa ser tratado, né? E aí você vai no seu hospital de referência, você vai tentar agendar ou marcar uma litotripsia de urgência. É muito difícil de fazer isso. Então, na prática, apesar dos trabalhos mostrarem que resultados são tão bons quanto eletivos, na prática não acontece. A gente não consegue marcar uma litotripsia extracorpórea de um dia para o outro. No HC a gente até consegue, porque tem um espaço na agenda para isso. Mas em outros hospitais privados, você não tem para o dia seguinte ou para o mesmo dia, né? E ele está com dor. Então você vai dar uma analgesia boa para o paciente e vai propor alguma coisa que seja mais resolutiva. Então eu acho que nesse cenário, a ureteroscopia flexível tem várias vantagens aí, né? Perfeito. Wilson, e aí nos Estados Unidos, como que funciona atualmente? Vocês têm essa possibilidade de oferecer opções e ponderar prós e contras de cada uma? Ou atualmente um paciente com esse perfil já tem uma indicação de intervenção
minimamente invasiva, mas já tem uma indicação de intervenção. A litotripsia extracorpórea ainda tem espaço aí para vocês? Vocês seguem ainda as diretrizes que ainda suportam ainda o uso da litotripsia nesses casos, ou já perdeu o espaço totalmente porque a uretero flexível é uma coisa corriqueira para vocês? Não, a gente não só tem a opção, como a obrigação de conversar com o paciente de todas as opções terapêuticas baseado nos guidelines, tanto da AUA quanto da European Urology Association, né? Para um cálculo abaixo de 2 centímetros, se você olhar nos guidelines tanto da AUA quanto da European, a litotripsia extracorpórea é um dos tratamentos, uma das opções de tratamento. O que basicamente eu falo com o meu paciente, para todos os pacientes, é que eu tenho 4 parâmetros para indicar a litotripsia extracorpórea, que é a localização, o tamanho, o quanto que a pedra é dura ou não, e a distância pele-pedra. E se um desses 4 fatores o paciente não atingir, então significa que a litotripsia extracorpórea não é a melhor opção. Mas mesmo assim, eu, somente na minha consulta, está escrito que eu ofereci as 4 e não recomendei como primeira opção, porque um desses fatores ele não tinha. Então, nesse caso, por exemplo, eu falaria para ele que é uma pedra, na verdade, acima de 2 centímetros, se você adicionar a de 6 milímetros do cálice inferior, já não é uma boa opção para a litotripsia extracorpórea, apesar das outras opções, tanto a unidade Hounsfield quanto a localização e quanto a distância pele-pedra, não serem fatores que ele tem que levaria a um bom resultado. Obviamente que com a tecnologia da ureteroscopia flexível cada vez melhor, obviamente vai tirando espaço da LECO, né? Tem aquele famoso trabalho do Canadá, da província de Ontário, de mais de 100 mil pacientes, que eles checaram num período de 20 anos, e eles perceberam que na década de 90 a LECO correspondia a 65% dos tratamentos para cálculos para litíase renal, e a ureteroscopia flexível era 35% e a percutânea 10%. 20 anos depois, as coisas se inverteram. Agora são 65%, 70% é ureteroscopia flexível, 25%, 30% é a litotripsia extracorpórea e continuam os 10% da percutânea como estável durante 20 anos, né? Então, acho que é a tendência mundial, né? O Toninho bem enfatizou que as novas máquinas de LECO não são tão efetivas quanto as anteriores, e ao mesmo tempo a ureteroscopia flexível nos últimos, 10 anos revolucionou completamente, não só em relação à própria, a gente vai falar isso provavelmente mais para frente, mas não só ao ureteroscópio em si, mas todos os instrumentos, né, os descartáveis que são utilizados atualmente. Então, nesse caso, eu ofereço a LECO, mas não como a primeira opção, por uma série de fatores, e nesse caso pode dar mesmo do tamanho. E soma-se a isso, ainda que com o passar do tempo, vai barateando o custo do procedimento, da aparelhagem e dos materiais. E daí isso vai ficando mais acessível. A maioria dos hospitais, instituições públicas vão adquirindo e naturalmente, vai tendo essa inversão de tendência mesmo. Acho que é uma questão de tempo para também a litotripsia extracorpórea perder mais espaço ainda. Não sei se em diretriz, mas na prática é uma questão de tempo. Acho que uma coisa muito importante para os mais jovens, provavelmente que o Wilson enfatizou, é a questão da orientação do paciente, né? A gente tem que propor, a gente tem que conversar, tem que oferecer, tem que escolher junto e tem que escrever, né? Isso é muito importante. A gente vive uma realidade que nos obriga a nos proteger nessa parte ético-legal. Então, não esquecer disso tudo. A conversa, explicar prós e contras, possíveis complicações,
né? Inclusive cálculo residual, né? Nunca prometer 100%, mesmo quando você está com a melhor tecnologia, você está habituado a fazê-la, mas isso é possível e às vezes tem pacientes que pegam nesse detalhe porque não foi falado e acham um absurdo ele ter que fazer um segundo procedimento por um cálculo residual. Então, acho que escrever, documentar tudo direitinho, conversar honestamente com o paciente, isso é uma das mensagens mais importantes aqui do caso. Vamos continuar aqui para a gente decidir o que a gente vai fazer com esse paciente. Silvio. Silvio? Alô? Vamos passar? Então, a gente fica aqui com essas opções. Nós vamos, por favor? Isso. E a gente vê aqui na última opção a nefrolitotripsia percutânea, né? Se a gente for pensar cruamente, talvez se a gente tiver disponível a uretério flexível, a gente tiver a habilidade para tal, a gente não considere. Mas hoje de manhã, por exemplo, o Alexandre fez uma percutânea de um cálculo de 2 centímetros. Então, é uma possibilidade, principalmente para os serviços que não têm o ureteroscópio flexível disponível, né? Isso não é uma realidade ainda abrangendo todo o nosso país. E às vezes você tem a possibilidade da percutânea, né? Quando você não tem nenhuma das duas, obviamente você vai acabar passando um duplo J e fazendo uma litotripsia extracorpórea. Mas se você não tiver a flexível, tiver uma percutânea, é uma possibilidade. Eu acho que para um cálculo desse, até uma situação relativamente fácil, apesar de não ter uma grande dilatação, né? Acho que a gente não deu uma olhada em janela óssea, tudo, mas acho que não teria muita dificuldade por ser um cálculo PL, que talvez o inferior a gente conseguisse chegar, dependendo da anatomia. Mas o que a gente faria com esse paciente, Alexandre? Você no teu serviço, para resolver o caso dele. Ele está incomodado. Já terceira vez que ele vai no pronto-socorro, ele está incomodado, ele não quer continuar com cólicas recorrentes. Então, assim, quando chegando para um socorro, né, eu acho que o que o Wilson falou realmente você enfatizou. A gente tem que dar todas essas opções para o paciente, mas eu acredito que o jeito mais, que a minha opção seria fazer o pro flexível, né, a ureteroscopia flexível. O motivo disso é que eu vou ter um bom acesso na pelve renal, que é um cálculo bastante tranquilo de acessar, e vou chegar também no cálice inferior, sem ter uns riscos maiores de sangramento que envolvem a percutânea. No entanto, além de explicar do cálculo residual, quando se fala em ureteroscopia flexível, é importantíssimo você também explicar que existe a possibilidade de você não alcançar o cálculo, você não conseguir passar o aparelho pelo ureter. Tem alguns ureteres que são incompatíveis com o aparelho, não porque eles têm algum problema, simplesmente porque o aparelho nosso ainda não tem a tecnologia suficiente para ser mais fino e conseguir chegar até lá. Então, tem que explicar isso. Isso acontece quando você usa uma bainha 10-12, e na minha prática, em 5% das vezes, e quando você usa uma bainha mais calibrosa, pode acontecer em até 25% das vezes. Então, é um senão bastante importante e tem que ser bem colocado para o paciente. Legal, a gente vai discutir a bainha já, mas isso é muito bem colocado e tem que ser explicado, porque pode anestesiar pode e gerar não conseguir... um duplo J, que vai resolver o problema de dor dele, de obstrução e tal. Vai trocar a dor, talvez, às vezes. Ou trocar a dor, pode ser, mas vai resolver o problema de obstrução. E para um segundo procedimento. Com relação à percutânea, você também vai ter uma nefrostomia, que nem sempre o paciente fica agradado com isso, ou um duplo J, ou um catéter ureteral por no mínimo 48 horas. Né? Então também tem problemas. Exatamente. E você, Toninho? Lógico que a gente tem nós ficamos atraídos não só por nós, mas pelo paciente para usar o método que é menos invasivo. Você comparar uma flexível com uma percutânea, não tenha dúvida de que a flexível é muito menos invasiva e com uma taxa de risco muito menor de complicações, né?
Mas, assim, esse é um caso que uma coisa é fazer a flexível, um caso desse lá em Denver, com o que o Wilson tem. E quando eu digo isso, é um ureteroscópio digital e com um laser de watts, pelo menos de 50 watts. Ele com certeza vai conseguir otimizar o procedimento dele muito mais com o que nós temos aqui. Nós temos, hoje estamos tendo acesso a equipamentos um pouco melhores, mas nós ainda temos de fibra ótica, os analógicos, e o nosso laser aqui, talvez, o que eu acho, todos trabalham com de 15 watts, ou na melhor das hipóteses, 20 watts, o que não nos oferece, principalmente, talvez a gente vá falar disso, do método de fragmentação que você vai querer utilizar durante o seu procedimento. Então, eu falei isso da outra vez e eu tenho a impressão que o volume de cálculo aqui não é pequeno. Então, essa ureteroscopia flexível não vai ser uma ureteroscopia flexível fácil. A possibilidade de você ter cálculo residual aqui é grande, de precisar de um segundo procedimento é grande. Para quem tem uma certa habilidade com flexível, como o Alexandre a gente sabe que tem, você acabou de falar que ele fez um cálculo de 2 centímetros hoje. Aqui seria uma percutânea filé. Exatamente, aquela que o residente adora, né? Punção de cálice inferior. O residente que fez está aqui também. Está aí, ó, então. Punção de cálice inferior, você já passa, se possível, pegando o cálculo de 6 milímetros e trabalha na pelve com muita facilidade. Você pode fazer uma mini percutânea, se você quiser ser menos invasivo. Então, eu acho que, na minha prática, particularmente, eu também faria uma flexível, como o Alexandre falou. Mas teria uma certa tentação a uma percutânea aqui, porque eu acho que não vai ser. É uma opção. Não vai ser uma flexível fácil, vai ser trabalhosa. Trabalhosa. O Alexandre vai esbanjar aqui, fala que ele não tem 15 watts, não. No HC ele tem bem mais watts que isso já. Quantos watts você tem lá? A gente tem à disposição também o aparelho da Lumens, de uma empresa que tem mais watts, 50 watts. Tá bom, né? Wilson, corresponde aí a expectativa do Antônio e o seu... Primeiro, queria comentar um negócio que o Alexandre falou que é importante, o Xandão falou, com relação a você não chegar até o cálculo, né? Tem um trabalho agora que agora saiu no Journal Neurology, tipo ano passado, final do ano passado, trabalho retrospectivo de 4 ou 5 centros dos Estados Unidos. Eu lembro que tinha 2 em Nova York, não me lembro os outros 3, de mais de 500 pacientes, e eles avaliaram, trabalho retrospectivo, qual é a taxa de não sucesso de uma ureteroscopia com paciente sem stent, né? Obviamente a gente sabe que paciente com stent tem muito mais chance de conseguir e tal. E eles checaram que no geral é em torno de 8%, mas se o cálculo tiver em ureter proximal ou pelvis renal, pode chegar até 18%. E em pacientes femininas e jovens, essa taxa, esses dois parâmetros, sexo feminino e jovens, a chance de você não chegar é maior. Então isso já, minha conversa com o paciente já começa aí. Tipo, você quer ureteroscopia flexível? Você tem, eu ponho 15%, você tem 15% de chance de a gente não conseguir chegar no cálculo, você vai ganhar um stent e depois a gente tem que voltar. Então, baseado nesse trabalho, acho que é um trabalho que é legal de todo mundo conhecer, principalmente para conversar com o paciente antes da cirurgia, com relação a não conseguir chegar no cálculo, né, pela própria anatomia do paciente. Segundo, para esses pacientes, quando o cálculo é aquele borderline, perto de 2 centímetros, eu ofereço as 2 cirurgias, a percutânea e a flexível. E aí eu falo para o paciente o que a gente demonstrou na meta-análise que tive a oportunidade de participar junto com o Ricardo Torino, com relação à cirurgia percutânea, comparado com a ureteroscopia. E que as duas têm resultados bons, mas você vai trocar uma cirurgia mais invasiva, com mais risco de transfusão, complicação, mais tempo de admissão no hospital, mais dor, com uma maior chance de estar livre de cálculo, ou então você vai ter uma cirurgia menos invasiva,
você vai para casa no mesmo dia, como é aqui no hospital, ele vai para casa no mesmo dia, não fica nem internado, mas com uma chance de livre de cálculos menor. Então aí você vê o que o paciente quer. Se o paciente é aquele paciente que quer resolver, porque isso é mesmo da personalidade de cada um. Tem pacientes que querem, eu quero resolver isso numa vez só, então a cirurgia percutânea seria indicada. Ou pacientes falam, não, eu prefiro tentar fazer a cirurgia flexível indo para casa no mesmo dia, com a possibilidade, eu sei que pelo menos de 20 a 30% de chance que eu vou ter que voltar para fazer uma segunda sessão, e eles entendem isso. Então essa minha conversa com o paciente é essa. Primeiro eu falo das taxas de sucesso de uma e de outra, das taxas de complicação de uma e de outra, e aí realmente o paciente é o que decide. Nesse caso particular, eu acho que não deu para ver direito se o cálculo do cálice inferior era anterior, ou o cálice era anterior ou posterior, né? Isso é uma coisa importante de saber, porque... Acho que não mostra direito. Porque se o cálculo estiver no cálice anterior do polo inferior, o acesso no polo inferior talvez não seja ideal, e aí você vai ter que fazer um acesso no polo superior, com mais chances de complicação, etc. Então talvez aí eu ficaria mais para ureteroscopia flexível. O de 6 milímetros no polo inferior para uretero flexível também, a dimensão também varia a taxa de sucesso de resolver esse cálculo também, né? Então, acho que a gente tem acesso, com a nova tecnologia, com os ureteroscópios flexíveis menores, com as fibras de laser de 200 micra, a chance de a gente não conseguir chegar nesse cálice inferior é muito pequena, entendeu? Eu acho que não levaria em consideração isso. Acho que eu levaria em consideração se está no cálice anterior ou posterior, porque faria diferença se eu fosse fazer a cirurgia percutânea com acesso no polo inferior, porque isso aí você vai ter que talvez não pôr o paciente em decúbito ventral, tem que mudar o decúbito do paciente, ou então tem que funcionar o cálice superior. O professor Arnaldinho está aí, eu estou vendo ele. Um abraço, professor. Ele sabe mais de qualquer pessoa aqui de acesso no rim, e ele sabe que pacientes com cálculo no cálice anterior do polo inferior não é fácil de acessar. Então, essa seria uma outra coisa que eu checaria na tomografia. Mas, nesse caso, se o paciente perguntasse, mas se fosse no senhor, doutor, o que o senhor escolheria primeiro? Eu acho que eu escolheria a ureteroscopia flexível. Perfeito. Acho que, reforçando o que os 3 experts falaram aqui, é importante para os mais novos fixarem essas mensagens. Eles são experts e eles têm essas preocupações, não só com os resultados, como as possíveis complicações, possíveis reintervenções. Isso tem que ser extensamente explicado e deixado claro para o paciente e documentado, sempre. Tá? Então, sempre tenha medo de dar alguma coisa errada. Tá? Sempre tenha essa prudência de fazer uma escolha que você e o paciente estejam certos daquela escolha, né? Não só se levar por questões ou comerciais ou só ético-legais também, se policiar para não fazer nada, e daí você também acaba não fazendo nada direito, se você também se podar de tudo. Mas deixando tudo claro, documentado e sendo honesto em relação às possibilidades, a tudo que eles colocaram, vocês vão chegar num resultado satisfatório, mesmo que tenha um cálculo residual, que precisa de alguma coisa, tenha uma infecção, um sangramento, enfim, se tudo estiver claro, tudo se resolve de maneira mais correta. Acho que isso é uma mensagem importante. Vamos dar sequência ao que aconteceu? Eu tinha aqui duas imagens para elucidar a necessidade de um exame contrastado, mas acho que pelo avançar da hora a gente vai passar. Aqui é uma duplicidade. Então, você vê que na unidade inferior tem um cálculo ali na pelve renal, um caso parecido com esse, só que é um caso que tem uma duplicidade. Então, às vezes, você acaba entrando no ureter errado, né? Você acaba entrando no ureter errado e você depois vai fazer um exame e acaba descobrindo que ele tinha uma duplicidade e não conseguiu diagnosticar isso, ou teve uma dificuldade maior durante o exame. O próximo é, por exemplo, um divertículo calicial. Você também vai ter uma grande dificuldade se você escolher a maneira endoscópica retrógrada, né? Então, são só algumas nuances que podem justificar a realização do exame contrastado. O que a gente fez com
com o nosso paciente. Então, a gente ficou aí nas duas opções, pode passar. Isso. Entre fazer uma uretero flexível e uma percutânea com todas as considerações. O nosso paciente, Thiago, o que ele escolheu? Ele optou pela uretero renolipsia flexível. Essa é a filmagem. Então, cálculo que não parece ter esse 1,3 de outro diâmetro, né? Mas, enfim. E aí a gente vai discutir um pouquinho aquela questão que vocês colocaram do acesso e também de como resolver esse tipo de cálculo. Pode passar o próximo, Thiago? Pode passar? Então, vamos lá. Então, a gente discutiu que uma das principais situações pré-operatórias, perioperatórias, você não conseguir acessar o ureter proximal e a pelve renal se você não conseguir passar a bainha. O Wilson também comentou sobre o uso da bainha, o uso de stent previamente, ou populações que têm uma possibilidade maior disso acontecer. Na AUA, o Kleeman, né, colocou, então eu pedi até para o Toninho comentar, colocou a possibilidade de fazer o uso da tansulosina por uma semana antes de usar até uma bainha 16, né, uma bainha até grossa. Então, o que eu queria perguntar para vocês, primeiro para o Antônio, que vai comentar, inclusive, esse trabalho que o Kleeman apresentou, né, e depois para o Alexandre e para o Wilson. Bainha, sempre ou tem situações que vocês abrem mão da bainha? Qual bainha? A mais fina sempre ou, se possível, usar uma mais grossa para facilitar o acesso, não ter dificuldades técnicas? Tal. Tempo de bainha, preocupa? Eu, particularmente, nenhuma evidência nisso, a partir de 1 hora com bainha eu já começo a ficar tenso, ansioso para resolver logo, e daí eu posso trocar minha técnica para o basquete rapidamente para tentar resolver, e lógico, se tiver uma bainha mais grossa, isso vai facilitar a retirada de cálculos talvez um pouco maiores ou não. Mas eu tenho medo de cenose. Eu tenho uma colega minha do Wilson, conhecida nossa, que ela teve cenose de ureter pós-flexível. Né? E jovem, nossa faixa etária, e convivendo aí com quadros intermitentes de dor lombar, com uma dilatação que vai e vem dependendo de hidratação, como se fosse uma JUP subclínica, né? O que você pensa? Então, Ricardo, a gente viu, você estava lá, a gente viu bastante coisa referente a isso na UA, variações de técnica, umas coisas totalmente questionáveis, mas aquele Stephen Nakada que faz sem guia, ele faz wireless, sem guia. É uma pergunta que eu ia fazer na sequência aqui. Difícil justificar uma vantagem para isso, né? Mas ele mostrou essa opção dele e ele trabalha sem guia. Outros endurologistas que são muito habilidosos, Michael Grasso não usa bainha, né? E o Kleeman especificamente ele usa bainha, prefere a bainha grossa, ele usa bainhas mais calibrosas, e ele tem essa prática, na prática diária dele, de usar o alfa-bloqueador 1 semana antes. O interpreta, ele até colocou dessa forma, se ajuda a eliminar um cálculo, porque relaxa o ureter, talvez nos ajude a subir uma bainha. Até o que eu entendi, ele não tem isso publicado ou documentado, é alguma coisa prática dele que ele continua usando. Na minha preferência, sempre usar bainha, a não ser num caso onde, como o Alexandre colocou, a bainha não suba, e você está diante de um caso fácil, um cálculo pequeno, que você imagina que você vai entrar, remover, fazer uma pequena fragmentação, aí a gente poderia tentar o acesso sem bainha, né? Mas aí a gente vê até geralmente o dono do equipamento já fica meio em pânico quando você diz que vai subir sem bainha. Então, a tendência é que a gente use bainha. Tem uma preferência pela bainha mais fina, até seguindo os trabalhos aí e a lista de publicações do Dr. Traxler, que a sugestão dele é usar bainha menor, bainha 10-12. É o que eu costumo, 10-12 ou 11-13, enfim, a bainha mais fina. E tinha mais uma pergunta, acho que era essa, né? Tempo de bainha. Eu acho que é uma preocupação pertinente, né? Em relação à isquemia ureteral, tem um trabalho bem antigo, que foi um trabalho experimental em porcos, que foi feito com uma bainha colocada e por um tempo um pouco mais prolongado, e depois esses porcos são sacrificados e
e ureter foi feito o Doppler desse ureter. Realmente, logo após a inserção da bainha, o ureter já sofre uma perda de 50% da sua vascularização, né? Porém, depois esse ureter foi estudado e não teve nenhum tipo de lesão histopatológica. Mas, então, o trabalho mostra que realmente a bainha colocada há muito tempo, você tem uma perda no Doppler e na irrigação desse ureter. Acho que é uma preocupação pertinente. Eu acho que você está correto. Uma hora e pouco, você já tem que começar a ficar um pouco ansioso. O procedimento não é para durar tanto assim. Eu acho que o procedimento para ser menor. Mas aí a gente tem uma massa de cálculo dessas e os fragmentos às vezes se espalham pelos cálices, tem que ficar buscando. Enfim, mas a preocupação que eu tenho. Então, resumidamente, a minha opinião é idealmente sempre bainha, idealmente bainha 11, 13 ou 10, 12, e concordo de você não deixar muito tempo por causa da isquemia ureteral. Perfeito. Xandão. Então, eu prefiro usar a bainha sempre que possível. Eu uso sempre a bainha mais fina. Eu gosto da 10-12. Eu gosto da bainha que tem a possibilidade de passar o fio pela lateral também. Em geral, eu deixo sempre pelo menos um fio guia, um fio guia por fora da bainha. Então, às vezes eu posso usar aquela bainha que tem a passagem lateral e eu mantenho uso um fio guia só. Se não, eu uso 2 fios guias. Um por dentro da bainha, outro por fora da bainha. Mas sempre um por fora da bainha sempre. E se não me engano, foi Joseph Segura que falou que a diferença entre um atropelamento e uma ureteroscopia é um fio guia. Então, eu também acho isso. Acho que a gente devia usar sempre o fio guia. Eu também acho extremamente ousado. Fazer sem fio guia, eu não gosto dessa sensação. E com relação a tempo de bainha, né? Eu também não conheço um trabalho publicado sobre isso, mas na UA de San Diego, não essa anterior, acho que até o Wilson estava junto na sala, era um abstract que foi discutido, com trabalho em porcos também, né? E eles deixaram 120 minutos, teve maior estenose de ureter em porcos. A diferença é que a ureter de porco tem uma vascularização bem pior do que a nossa, se é que é possível. Mas é pior ainda do que o humano. Então, é algo para se preocupar mesmo. Tempo prolongado. Quanto tempo em humanos, eu não sei se a gente tem essa resposta ainda. Né? Certo, não tem, né? Isso, acho que não tem nenhum trabalho que consegue determinar isso, mas é uma complicação que, tirando de lado uma avulsão ureteral, que seria a catástrofe, né, completa, acho que é uma complicação sem dúvida, extremamente péssima, né? Não só para... Eu queria fazer uma observação, todos aqui já têm uma experiência com ureteroscopia flexível. O contraponto de quem não gosta de bainha, ou quem não usa bainha, é sempre aquele trabalho do Traxer com aquela imagem que ele usa destruídos, né? Mas assim, eu particularmente acho que ele é um estudioso e extremamente responsável. Mas nenhum de nós acho que vivenciou ou quando termina uma ureteroscopia tem ureter daquela forma como ficou, né? Assim, é uma catástrofe, né? Tem os ureteres ali todos destruídos, né? São muitas exceções. Ele teve uma porcentagem grande de lesões ureterais, quase 50% de lesões ureterais, 46,5%, se eu não me engano, e 13% de lesões graves. Nós aqui, felizmente, não tivemos lesões graves de ureter, então acho que aquela estatística é um pouco acima do que é o habitual do nosso dia a dia. Tem um certo viés, mas de qualquer forma ele quer demonstrar o que pode acontecer. A preocupação com bainha, né? Wilson, alguma coisa diferente dos colegas? Então, começando a falar do trabalho do Clayman, do grupo do Clayman sobre o uso da tansulosina, é um trabalho retrospectivo bem de pouquíssimo número de pacientes, acho que é 30 pacientes, e mostrou que, teoricamente, tem mais sucesso de passar uma bainha grande, 14 e 16, com o grupo que usa tansulosina, né? Eu não sei se eles querem agora arrumar uma outra forma de usar tansulosina, porque agora, como a terapia expulsiva com tansulosina está morta, então agora talvez eles queiram arrumar uma outra indicação para o uso da tansulosina, né? E talvez essa seja uma indicação. Agora vai ser, em vez de a gente usar para
terespa expulsiva, agora a gente vai usar para tratamento, para pré-operatório de ureteroscopia, né? Porque os trabalhos britânicos da AWA mostraram que a terapia expulsiva morreu, né? Segundo lugar, em relação ao fio guia, né? Claramente, e quem estava lá naquele, não sei se o Toninho estava lá no Rock Society, mas mostrou, né, que era o Nakata falando a favor e o Pleminger falando contra, ao contrário. E, obviamente, cada um tem os seus... se você olhar a apresentação dos dois, cada um tem bons pontos de vista a respeito, né? Eu, particularmente, uso de rotina, mas tiveram casos que, se eu não tirei o fio guia, eu não consegui passar a bainha. Acontece isso da minha rotina, né? Eu tento... o que eu faço eu passo o primeiro fio guia, aí eu entro com o ureteroscópio rígido em todos os casos, mesmo se são cálculos renais, porque o ureteroscópio rígido ele consegue dilatar bem o meriato ureteral, o ureter distal e médio. Aí com o próprio ureteroscópio rígido eu passo o segundo fio guia, que é o fio guia de trabalho. Eu passo sempre um tipo super stiff, que é aquele que realmente alinha o ureter para você passar a bainha. E aí depois eu passo a bainha, né? Não subindo a bainha, o que eu faço é tirar o mandril de dentro da bainha e passo primeiro o mandril. Na maioria das vezes eu uso bainha 13 e 11. E se o paciente tiver um stent, eu uso 14 e 12. Não uso 16 e 14, acho que não precisa. E 13 e 11, o ureteroscópio que eu uso aqui, que é o da Olympus, o RF V2, ele fica bem, ele não é apertado na bainha 11 e 13. Obviamente você precisa saber que ureteroscópio que você usa para você escolher a bainha que você usa. Então, se eu não consigo passar a bainha, eu tiro e tento passar o mandril, que teoricamente seria 11 em frente. Estão me ouvindo? Bem? Sim, você dilata, né? Aí eu dilato com 11 e 13 e aí depois eu pego, ponho a bainha e passo. Se eu não consigo passar o mandril, ou eu paro e ponho o stent, ou se eu, por qualquer razão, esse paciente precisa ser tratado naquela hora, eu tento tirar o fio guia de segurança. E às vezes sobe. E quando acontece isso, o que eu falo para o meu residente que está do meu lado, operando aqui, a gente está trabalhando sem o fio guia de segurança, então nossa segurança é a bainha. Então, nesse caso, eu não uso basket, então eu não tiro nenhum fragmento, eu tento pulverizar o máximo que eu consigo, e aí eu passo o fio guia pelo ureteroscópio, quando eu tiver terminado, e aí eu passo duplo J. Então, basicamente, o fio guia de segurança passou a ser a própria bainha ureteral, o próprio ureteroscópio dentro do rim, né? Então, se eu não tiro o ureteroscópio distal a JUP, teoricamente eu consigo passar sempre o fio guia para dentro do rim e pôr o duplo J se precisar. Então, a única coisa que eu faço de diferente é não tirar o ureteroscópio distal da JUP e obviamente não usar o basket. Em relação da bainha, o Toninho e o Xandão já falaram dos trabalhos, né? Esse trabalho que o Toninho falou dos porcos foi também o trabalho do Preminger em 2012, e acho que eles ficaram 70 minutos, que era o tempo máximo, e no exame anatopatológico mesmo não teve lesão isquêmica. E o trabalho que o Xandão viu comigo lá em San Diego mesmo era de 120 minutos, mas são trabalhos experimentais, que eu não sei quanto que a gente pode extrapolar para a prática clínica, né? Eu não costumo fazer ureteroscopia que passe de 1h30. Então eu já falo para o paciente, eu vou trabalhar no seu rim por 1h30, tempo máximo, e o que eu conseguir atingir, o que eu não conseguir, você vai ter que voltar, né? As vantagens da bainha é que você consegue sair e entrar quantas vezes você quiser, então para basket é importante. Você consegue diminuir a pressão pielo-calicial. Tem bastante estudos na parte de infecção, né, que tem aquele refluxo pielo-venoso. Então, a chance de você ter de ter sepsis operatória são maiores sem a bainha. Então, são essas as vantagens. A desvantagem, obviamente, que tem mais lesão ureteral com a bainha. Então, usar ou não a bainha realmente é o que você quer fazer, né? Se você tem laser de alta potência, e hoje em dia acho que as coisas estão arrumando para esse caminho, o que vai acontecer quando os lasers de alta potência vão permitir que a gente não precisa usar o basket,
não necessitando usar o basket, a gente não vai precisar usar a bainha, então uma coisa vai puxando o outro e vai puxando o outro. Então acho que eu antevejo que vai ser usado menos bainha no futuro, porque a gente vai usar lasers de maior capacidade de pulverização e menos necessidade de basket. Então eu acho que isso que estou vendo para o futuro. Perfeito. Mais uma vez, a mensagem que os experts deixam para a gente, que tentativas de heroísmo nem sempre são significados de êxito e sucesso. Muitas vezes a gente pode sofrer consequências disso. Então, a prudência, o uso do fio-guia, não sei se vocês querem colocar alguma coisa de fio-guia de super stiff ou não, mas acho que não é tão relevante. Vamos ver a próxima questão. Também foi bastante comentado sobre deixar duplo J ou não, né? Então, pode voltar a isso. Então, o fio-guia a gente usa, acho que é consensual aqui entre todos nós. O número de fios guias pode ser 1 ou 2, mas a gente aprendeu com 2, mas às vezes você fica um pouco mais solto, usa só 1, mas em casos mais difíceis, uma segurança, ou cálculos maiores, ou mais do que um cálculo e tal. Duplo J, alguma possibilidade de não deixar duplo J, Alexandre? Quando o paciente já vem com duplo J previamente passado, ou porque tratou um cálculo ureteral, ou porque uma segunda ureteroscopia, segunda abordagem, eu não deixo duplo J. Então, eu opero e termino o procedimento e tiro absolutamente tudo. Então, por enquanto, essa é a minha posição, mas a minha tendência é usar menos duplo J. Não me dou bem com duplo J. Os pacientes não se dão bem no caso, né? E meu celular com consequência. Certo. O duplo J incomoda, sem dúvida, os pacientes se queixam, mas eu ainda deixo o duplo J. Na grande maioria das vezes, o que eu faço naqueles casos que me parecem que foi um pouco traumático e que não tem cálculos residuais, eu deixo o fiozinho exteriorizado pela uretra, porque eventualmente esse poucos paciente dias, fica poucos dias, isso me permite, 24 horas depois, se o paciente estiver insuportavelmente incomodado, você vai lá e puxa o duplo J e pronto. Eu prefiro deixar o catéter, grandíssima maioria das vezes. Preciso criar coragem, que nem o Alexandre, para não deixar. E fora do país ainda tem a facilidade que você pode orientar o paciente a puxar ele mesmo catéter tirar, ou quando tem uma sonda vesical de demora, onde cortar para esvaziar o balão e tirar, né? Aqui é o mais complicado da gente fazer. A chance de erro é muito grande, né? Wilson, duplo J em todos ou você seleciona também? Não, eu também seleciono, só que nem o Xandão, se o paciente tiver duplo J prévio e eu não usei a bainha, então é um cálculo médio, provavelmente ou distal, eu não deixo duplo J. Eu não tive coragem de não deixar o duplo J depois de utilizar a bainha ureteral. Acho que a bainha por si só pode causar uma inflamação do ureter e pode causar opção parcial, pode ter sangramento. Então, o único caso que eu realmente não deixo duplo J é em pacientes com duplo J prévio e cálculos distais ou médios, que eu não preciso passar bainha ureteral, né? E com relação a deixar no duplo J, acho que aí no Brasil tem uma grande possibilidade de estudar isso melhor, porque aqui nos Estados Unidos a gente manda o paciente embora depois de 2 horas, né? E o paciente não chega internado, mas aí no Brasil, até que eu não sei se mudou, mas quando eu trabalhava aí, a ureteroscopia ainda era um paciente ficar internado 1 noite ou 2, né? Não sei se ainda continua sendo assim, mas se for assim, eu acho que tem a possibilidade de paciente de ser mais flexibilizar mais e escolher mais pacientes para não deixar o duplo J, porque se ele estiver no hospital, você tem mais chance de controlar melhor a dor, e tiver a necessidade de passar um duplo J depois, o paciente já está internado. Então, se eu tivesse essa possibilidade de não passar o duplo J, mas manter o paciente no hospital, acho que eu seria mais flexível em relação à escolha de paciente. Acho que eu passaria menos duplo J, né? Tem um trabalho na mesma sessão que o Kleiman mostrou da Tansulosima, foi um trabalho de Luxemburgo, acho, ou da Alemanha, acho que Luxemburgo, que eles fizeram o uso de um catéter ureteral pequeno, não entendi bem qual era o catéter, por 6 horas depois da cirurgia,
e eles tiravam, mas o paciente também era admitido no hospital, e eles fizeram, comparando com o duplo J, e os pacientes tinham menos dor depois de tirar esses catéteres ureterais depois de 6 horas. Então, acho que uma coisa que vale a pena talvez testar aí no Brasil, para pacientes ficam internados de qualquer jeito. Outras possibilidades, principalmente nas primeiras 6 horas pós-operatórias, do que deixar um duplo J por mais tempo. Acho que independente de determinar o tempo, acho que uma tendência evolutiva é minimizar o tempo de uso de duplo J também, né? Não só pelos incômodos, mas pela real necessidade dele depois de algumas horas, alguns poucos dias, acho que já se resolve a grande maioria dos casos. Lógico que nos casos que tem lesão, que tem uma dificuldade técnica maior, um processo inflamatório muito grande do próprio cálculo, às vezes você deixa um pouco mais de tempo para uma segurança, né? Outra discussão que foi bastante rica, e isso acho que são frentes diferentes, talvez não tenha uma resposta, foi até interessante, tanto o Traxer discutindo, que tipo de técnica usar. Óbvio que vai depender se você tem uma tecnologia melhor ou não em mãos, mas qual a preferência da técnica que vocês têm em utilizar? O dusting, que seria pulverizar a pedra inteira em areia, daí você não precisaria usar dorme, então você usa material a menos, você tem um custo menor e talvez um tempo maior de procedimento para conseguir isso, ou o basketing, que você vai fragmentar em alguns pedaços e vai daí retirar com a sonda extratora, com Gordon, no caso, tirar esses pedaços. O popcorn, né, que você fica parado e a pedra fica batendo com a fibra, ou técnicas mistas, né? Tem pessoal que primeiro fragmenta em alguns pedaços, depois faz um dusting, enfim. O que vocês preferem? O que vocês fazem na prática de vocês? Vocês acham que tem alguma diferença? Enfim, acho que é um debate que não tem vitorioso, tem só modos diferentes de realizar. Até na sessão que teve do ponto e contraponto, acho que a conclusão do Traxer foi essa: não existe uma melhor que a outra, você tem que trabalhar. Ele foi super ponderado, ele nem fez o contraponto. Ele fez uma falou, eu acho que nós temos que usar as duas, é a opção dele, dependendo de como a cirurgia vai transcorrendo. Eu gosto bastante do dusting, apesar de que, como falei, a gente talvez não tenha o equipamento, o laser adequado para fazer o dusting mesmo. Eu acho que a gente acaba fragmentando em fragmentos pequenos, essa aqui é não dusting, né? Então, acaba-se muitas vezes estava usando dusting, você vê que não está quebrando direito, olha, vamos inverter, aumenta um pouquinho a potência, diminui a frequência, vamos tentar quebrar uns fragmentos um pouco maiores. E eu gostaria muito de ter um equipamento condizente para fazer um dusting como a gente sabe que é. Um laser de 100 watts. Né? Como de 80 watts, como eles têm lá, que aí realmente você consegue pulverizar mesmo, né? Mas dentro da disponibilidade. Você acaba fazendo mais o basket no dia a dia. Você acaba tentando começar com dusting, mas aí você percebe que não está sendo tão eficiente, você aumenta um pouco a potência e acaba fazendo uma técnica mais mista mesmo do que especificamente uma. Uhum. Eu também acabo fazendo uma técnica mista, porque na periferia do cálculo, quando você tem muito mais cristais de oxalato de cálcio desidratados, ou um dusting ou uma fragmentação bem feita vai melhor. E depois, quando você chega mais para a região do núcleo do cálculo, que é monohidratado, em geral é melhor você, para mim pelo menos, fragmentar em pedaços menores e aí conseguir tirar pela bainha. Eu uso bastante essa tática. Com um laser de mais alta potência que a gente tem, ele mesmo assim ele não faz uma pulverização perfeita, é muito melhor do que de 15 watts, mas você vê que ainda tem fragmentos maiores, né? Eu pelo menos ainda não consegui deixar tudo pó. Não, ainda ficam os pedacinhos lá que você usa o basket também. Eu não consegui. Mas tá uma curva de aprendizado aí. Mas vai chegar lá. Wilson, como que é? Vocês têm o laser de 80, 100 watts? Então, eu ainda não tenho ainda, a gente está testando, na verdade a gente está tentando comprar um novo laser, então eu estou testando 3 lasers. Um da Cook, que é de 30 watts, e só chega até 20 Hz, com 0,5 joules. Depois a gente está acabando de fazer esse teste, depois a gente vai usar um da Olympus, que também é bem parecido, e depois a gente vai tentar testar o
o AP120 da Luminous, né, que teoricamente seria hoje em dia aquele chamado Gold Standard de as máquinas de laser, né. Eu não acredito que a gente consiga fazer dusting se você não conseguir por a frequência acima de 50 Hz. Acho que é impossível você fazer dusting com frequências abaixo de 50 Hz, né. Tanto que a frequência, quanto que o setting da P120 para dusting é 0.2, 0.3 joules e 80, 85 Hz, né? Que aí, teoricamente, seria o setting ótimo, o ótimo setting para dusting, né? E se você não tiver... E só tem uma máquina no mercado hoje em dia que te dá esse setting, que é a P120. Então, se você não tiver essa máquina, você não consegue fazer o dusting, né? Então, todos esses trabalhos da Universidade de Michigan, principalmente, que mostra as vantagens do dusting, mostram que realmente só pode ser feita se você tiver essa máquina P120. Se você tiver a P100, que é a anterior a essa, mas você também não consegue chegar a 86 Hz, você chega até 50 e poucos Hz, que ainda é bom, mas não é suficiente para ficar aquela areinha que a gente visualiza, né, na cabeça da gente quando a gente fala em dust. Então, Isso ainda é um sonho, mas a gente sabe que historicamente isso é uma questão de tempo, né? O mercado vai começar a surgir, os preços vão começar a baratear, e ao longo do tempo, enfim, a gente olha só no nosso prazo onde a gente está, mas ao longo do tempo isso vai virar uma realidade. Acho que o dusting vai substituir gradualmente o basketing. Não tem problema nenhum de mudar de uma técnica para outra conforme necessidade, isso não é um problema. A realidade dos descartáveis, né? A gente tinha isso como uma utopia e a gente já tem hoje numa realidade aqui no nosso mercado mais de uma possibilidade com um preço acessível até de certa forma, né? Se você for considerar os outros materiais que a gente utiliza, até um preço acessível e com uma tecnologia, inclusive digital, tudo. Você já tem experiência, Alexandre, com os descartáveis? O que você pensa deles? Para a gente finalizar aqui nosso caso. Bom, eu penso o seguinte, melhorou muito. Para quem lembra dos descartáveis analógicos que a gente tinha antes, né, que é o Polyscope, aquele outro da Randall, qual que era o nome mesmo, você lembra? Mas que tinha uma manopla horrível de usar. Agora a gente tem descartáveis que tem uma qualidade de manopla muito boa, então é muito gostoso você utilizar eles. E a visão mais fácil digital. Do que os não, é ótimo, não perde nada para um permanente. E você tem a qualidade digital da sua visão, que é fantástica, né? Então, eu acho que você agrega aí uma previsão de qualidade de instrumental, que vai ser sempre a mesma. Você não tem problemas com esterilização de material. Você não, que tem custo isso, né? Se você pensar que cada vez que você esteriliza um flexível, você tem um custo de esterilização, isso tem que ser lembrado também, que você juntar o valor do permanente, né? Sem contar aspectos de infecção e tudo mais que tem, né? Mas acho que até, não sei se não é frequente, né? Mas o fato é que a questão de você ter uma previsão de qualidade de material de uso, para quem faz o bastante flexível, isso faz muita diferença. Então, eu acho que eu também tive a oportunidade umas 3 vezes em usar o aparelho da Boston, me falta o Litovu, né? Então, realmente, a qualidade da imagem é muito melhor, né? Não é comparável à fibra ótica. E a gente, paralelamente a isso, na Faculdade de Medicina, lá no ABC, nós temos, são as empresas que nos levam e vão aparelhos realmente de qualidade muito ruim, né? Com fibras óticas queimadas, com aquelas imagens, aqueles pontos pretos, todo aquele casulo, uma imagem escura. Já perde um pouco de deflexão. Perde um pouco de deflexão, então já escapa a luz no meio do caminho. Né? É um equipamento mais difícil para você manusear e principalmente tratar casos mais difíceis. Mas quando você tem acesso a usar um equipamento flexível, um equipamento digital, você vê outra realidade. São até mais seguros em relação à perfuração pela fibra do laser, né? De não perfurar. E além disso, uma tecnologia mais moderna de resistência, né? E além disso que o Alexandre falou em relação ao risco de infecção. Recentemente nós
tivemos lá no hospital onde nós trabalhamos uns casos de pielonefrite, uns 3, 4 casos assim na sequência que muito estranhos, não eram habituais esse tipo de situação. E a gente, tentando descartar as causas, a gente atribuiu a eventualmente uma má esterilização dos equipamentos. Se você for pensar até em relação às empresas que fornecem os materiais consignados e trazem o equipamento para que nós possamos usar, se você for ver a logística desse pessoal, esse aparelho, às vezes, num dia, ele roda 4, 5, 6 hospitais. Ele te fornece de manhã, sai de lá, não, eu tenho que estar 10 horas em tal lugar, 1 da tarde em outro, e passando por esterilizações diferentes, por vários métodos. Então, eu acho que você aumenta mais o risco de infecção trabalhando com esses equipamentos do que se trabalhar com Que digital desgasta a descartável. qualidade ao longo do tempo. Digital E o que o Alexandre descartável, falou, você acaba trabalhando, às vezes, em condições fora do ideal do uso, subótimas do uso do aparelho. Vamos passar, Thiago, para a gente finalizar? Então, a gente já discutimos essa parte. Pode passar? Tá. Discutiu aqui as nossas técnicas. Pode passar? Rapidamente, pode passar. Acompanhamento. Um caso como esse, não tem uma história de... Tem uma história de recorrência, mas a gente não sabe se era do mesmo cálculo. Mas tem mais de um cálculo. Vamos considerar esse segundo cálculo aí também. Analisa os fragmentos desse cálculo, sim ou não, né? Perfil metabólico já cabe nesse momento, vocês costumam fazer, e o acompanhamento desse paciente em relação a exames de imagem, a periodicidade que vocês fazem, né? Vamos supor que a gente teve um stone free, aí, uma resolução completa desses cálculos que foram apresentados. Como faria esse acompanhamento desse paciente agora? Eu acho que se nós formos seguir o primeiro guideline de manejo clínico de litíase, eles sugerem que pelo menos uma vez você faça uma análise de um fragmento, né? Então, acho que valeria a pena você encaminhar para análise. Perfil metabólico seria para pacientes com característica recidivante ou aqueles que têm interesse em saber do que se trata. Então, esse não é um paciente que parece ser um formador de pedra, apesar de ser um cálculo um pouquinho grande, né? Mas assim, ele não tem bilateral, não tem históricos pregressos, não tem múltiplos cálculos, mas se tivesse interesse em investigar, seria a indicação. E a imagem, habitualmente, esse paciente eu faria, se eu tiver a impressão que o resultado foi satisfatório, que limpou tudo, eu faria um ultrassom depois de uns 30 dias e acompanharia com ultrassom, não repetiria outra tomografia. Semestralmente, anualmente? Eu faria depois de um mês, e assim, 3 meses, varia de 1 a 3 meses, depois 6 meses depois, não tem sinceramente, passado esse primeiro ultrassom que esteja tudo bem, ele não ficou com dilatação, não tiver clínica, não teve clínica nenhuma, anual, né? Mas aí o primeiro ultrassom entre 1 e 3 meses, e depois pode ser até anual ou semestral, enfim. Não. Eu concordo com o Toninho. Eu faria sempre análise do cálculo e toda vez que eu opero e removo o cálculo, eu analiso de novo. Tem um trabalho do Brian Eisner mostrando que em 25% das vezes você tem até mudança de tipo de cálculo, às vezes até em decorrência de mudança dietética do paciente ou até por intervenções que a gente tenha feito com medicação. Então, acho importante ter essa análise de cálculo sempre que possível. Eu sempre faço a investigação metabólica, ela tem várias críticas, infelizmente. Até o Dr. Stoller é um crítico bem feroz da análise urinária de 24 horas, mas ainda acho que é o melhor que a gente tem para tentar chegar a uma causa do cálculo e não enxugar gelo, né? Não ficar só tratando o produto final de uma doença, e sim tentar chegar na causa do problema. E com relação a exames de imagem, eu entendo quando você fala, vamos fazer um ultrassom, mas no sentido de ver complicações. Porque realmente em 3 meses, se você mantém uma dilatação, isso preocupa, porque em grande parte das vezes isso significa uma estenose de ureter, que uma complicação provavelmente relacionada com o nosso procedimento. Só que eu prefiro fazer tomografia,
O ultrassom, na minha experiência, ele falha muito, tanto para falar que tem cálculo quando não tem e para omitir cálculo quando ainda tem cálculo residual. Eu confio bastante na minha avaliação intraoperatória, mas ainda assim a tomografia continua sendo melhor do que a minha avaliação intraoperatória. Então, eu faço uma tomografia em até 3 meses do procedimento. Perfeito. Wilson, suas finais e em relação ao acompanhamento. Eu acho que tem que fazer um exame de imagem pós-operatório. Tem 5% de chance de paciente ter aquela que a gente chama de hidronefrose silenciosa, que o paciente pode ter uma obstrução ureteral pós-operatória e o paciente pode não ter sintomas. Então, tem vários trabalhos que dizem que existe isso. Varia em torno de 1, 2 e 5%, né? Você pode ser daqueles que faz para todo mundo, como é o meu caso, ou você pode ser aqueles que, como o Manoj Monga faz, ele separa alguns fatores de risco para escolher que o paciente faz, que o paciente não faz. Fatores de risco se teve lesão ureteral, se o cálculo estava impactado, etc. E aí ele escolhe se o paciente tem um desses fatores de risco, ele faz pós-operatório. Se o paciente não tem esse fator de risco, ele não faz. Eu, particularmente, faço para todo mundo, faço um ultrassom em 3 meses, porque 3 meses é um tempo que, teoricamente, o paciente, se teve alguma complicação, lesão ureteral, ele vai evoluir com certo grau de hidronefrose. Se ele não teve e tinha hidronefrose pré-operatória por causa do cálculo, essa hidronefrose já vai ter passado. E 3 meses, se ele teve ainda o rim ainda obstruído, ainda não sofreu nenhuma lesão crônica e pode ainda voltar a funcionar normalmente. Então, por isso que eu faço nesse de 3 meses, né? A partir dos 3 meses, aí teoricamente, o paciente volta a seguir com o médico de família, e aí eu falo eu ponho na minha anotação clínica para o paciente fazer exame de imagem, provavelmente ultrassom, cada 6, 9 meses, só para seguir. Então, esse é o meu tempo de seguimento, é desse jeito. Eu faço toda a análise da pedra, eu acho que é importante, pelo que o Toninho e o Xandão já falaram, e análise metabólica também concordo com o que eles falaram, depende muito do paciente, porque demanda tempo e custo, etc. Não é uma coisa simples de fazer. E a gente sempre cai naquela mesma coisa, né? Ou é avaliação, ou é mudança dietética, ou é tiazídico, ou é citrato de potássio, né? Não sai muito dessas 3 coisas, então às vezes eu já utilizo... Oi? Pode usar o lupurinol, se for. Não, mas na verdade cai numa dessas 3 coisas. Não, então o que eu falo para o paciente de oxalato de cálcio, eu falo 5 coisas. Primeiro ele tem que urinar mais de 2,5 litros de urina por dia. Ele tem que ter uma dieta normal de cálcio, de 1.200 miligramas por dia. Porque o cálcio baixo também não é legal, porque você tem hipocalcemia, você tem menos cálcio no intestino, então você tem menos o oxalato junto com o cálcio, ele excreta pelo intestino, mas se você não tem cálcio, o pouco cálcio, você reabsorve mais oxalato, então você tem mais chance de pedra de oxalato, então você tem que ter uma dieta regular de cálcio. Você tem que ter, obviamente, o sódio é o problema, então você tem que ter uma dieta baixa de sódio, de menor de 1.200 miligramas. Eu dou uma lista, tem uma lista legal na Public School of Harvard. Se você puser no Google, você tem uma lista de mais de 500 alimentos que diz o oxalato, então eu ponho esse link para o paciente checar as comidas que tem oxalato, para ele tentar evitar. E eu tento fazer com que o paciente tome uma limonada, mais ou menos 90 ml de limão mesmo espremido por dia, que também que melhora, que aumenta a citratúria, talvez melhore a prevenção. Então são essas 5 coisas que eu falo para o paciente que tem oxalato de cálcio no cálculo. Se for de fosfato, eu mudo um pouquinho a dieta em relação ao oxalato, não precisa ser tão enfatizado nessa parte de oxalato. E, obviamente, se for de ácido úrico, ele já sai
ele já sai da clínica com citrato de potássio, uma prescrição de citrato de potássio no bolso, e ele volta em 3 a 4 semanas para a gente medir o pH urinário. E a gente tenta manter o pH ao redor de 7, né? Também não quer pôr muito acima de 7, 7,5, e aí já começa a formar cálculo de fosfato. Não sei se foi prolongado. Perfeito. Wilson, obrigado pela participação mais uma vez. Fica bem aí na América. Manda um abraço aí para Juliano, Thomas e a Vitória. Muito obrigado pela participação, viu? Obrigado, Ricardo, pelo convite. Sempre é um prazer participar, junto com o Toninho, com o Xandão. Vejo aí na plateia o Joãozinho, o doutor Arnaldo, pessoal que eu convivo bastante enquanto eu morava aí. Sempre um prazer estar participando e sempre à disposição para novos encontros, Ricardo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Wilson. Antônio, Alexandre, obrigado pela participação preciosa de vocês, pela parceria aí com a gente. Muito obrigado aí. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final. Não, agradeço o convite. É muito bacana estar aqui com vocês, trocando ideias sobre cálculo urinário, que é um assunto que a gente gosta tanto, né? Obrigado. Pois não, professor, não. É o seguinte, nesses cálculos grandes de 2 centímetros, qual é o índice de rua de cálculo ou de cálculo residual pós-ureterolito flexo? Então, na minha experiência, quando rua de cálculo eu não tenho, não, mas cálculo residual gira em torno de 15%. Esse número, eu ia falar uns 20%. É uma massa considerável, né? Então tem que... Tá certo. Outra pergunta é o seguinte, quando o doente tem infecções de repetição, o histórico de infecção, qual seria a melhor conduta? Uma percutânea ou ureteroflex? Teve um episódio de infecção, a gente fica com medo de uma sepse. Eu não faço ureteroscopia na vigência de infecção, nenhuma hipótese. Tem que estar curado. Mas já aconteceu comigo de inadvertidamente fazer uma ureteroscopia flexível e descobrir depois que o cálculo era distrovita. E, tá bom, mas nunca faço na vigência de infecção. Realmente isso me preocupa bastante. Ao contrário da percutânea, que quando você tem infecção e tudo, você tem uma drenagem maior, com menor chance de sepse ou bacteremia, e mesmo assim pode acontecer também. Então, às vezes até terapêutico, né? Ou seja, entrou, tem pulso e já deixa uma nefrostomia bem calibrosa. Eu acho que a pergunta é bem pertinente, porque, na verdade, primeiramente, na vigência de infecção, nem pensar em manipular, mas realmente o paciente que tem infecções de repetição, você incorre num risco, e mesmo no momento que a urocultura esteja negativa, ele tem a urina da pelve renal contaminada. Então, se você faz um acesso percutâneo, você não tem problema. Mas se você faz um acesso retrógrado flexível e você turbilhonar uma urina infectada, você pode ter um quadro séptico. Então, realmente, o paciente que tem infecções de repetição, você tem que olhar ele com outros olhos, mesmo com uma urocultura de jato médio negativo. Realmente, você tem que ter um pouco de cuidado no manuseio retrógrado desses casos, né? Então, agradeço mais uma vez os nossos convidados, agradeço a presença dos nossos colegas que estiveram aqui e a todos os colegas que estiveram nos acompanhando online ao vivo. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Obrigado, Thiago, também pela apresentação. Boa noite a todos.